Bom dia, pessoal do oitavo ano. Hoje nós vamos estudar sobre Revolução Francesa e período napoleônico. É o capítulo 4 do nosso livro didático. Então, pega aí o teu livro didático, certo? Para acompanhar o estudo. E essa é a primeira aula, né, da nossa segunda unidade. Hoje nós damos início à nossa segunda unidade, tá certo? Então vamos lá. Como era a França antes da Revolução Francesa? Aí, logo no primeiro parágrafo aí do nosso livro, nós temos essa importante informação aí, né? A Revolução Francesa foi um marco extremamente importante na história da civilização ocidental, e esse fato marcou a passagem da modernidade para a idade contemporânea. Esse fato também, né, da Revolução Francesa inspirou, né, outras revoluções, e também ela teve grande influência do iluminismo, que a gente já vem estudando, né? E novamente, né, aquela luta para derrubar o poder absolutista. Na França, existiam aproximadamente 25 milhões de pessoas, que estavam divididas hierarquicamente em 3 estados ou ordens denominados primeiro, segundo e terceiro estado. A gente tem aí essa chargezinha, né? Essa figura que representa aí o clero e a nobreza montado em cima aí do terceiro estado, que seria o povo, né? Os artesãos, os comerciantes, a burguesia também. Então, toda essa camada social aí, ela estava sendo sustentada através dos impostos do terceiro estado. Se você observar lá na sua paginazinha 43 do livro, você vai ver, né, que no primeiro estado, ou a primeira ordem, que era o clero, eles não pagavam impostos. No segundo estado, a nobreza também não pagava impostos. E no terceiro estado, que eram os demais setores da sociedade, eles pagavam os impostos e sustentavam a primeira e a segunda ordem, ou o primeiro e segundo estado, né? E também eles eram excluídos da representação política. Então, nós temos aí esse diagramazinho que mostra, né, que no século XVIII, quem eram os privilegiados? O clero, né, o pessoal da Igreja Católica e a nobreza. Aí, acima de todos esses estava, claro, o rei, mas na nobreza, se você se lembrar também, né, que a gente estudou sobre isso já, havia 3 tipos de nobreza, né? A nobreza provincial, que era aquela tradicional, né, os senhores feudais, a nobreza togada, que eram membros da alta burguesia que compravam títulos de nobreza, e a nobreza palaciana, que eram aqueles que viviam, né, nos palácios, fazendo a corte ali para os reis. Todo esse povo aí era sustentado através dos impostos pagos pelos não privilegiados, que era o pessoal do terceiro estado, né? Que era a burguesia e o povo. Aí na burguesia nós temos banqueiros, comerciantes, né? O pessoal assim, vamos dizer que fosse uma classe média, né? E o restante do povo, que eram realmente os pobres, né? Que sofriam mais, os artesãos, os operários, os camponeses, porque nesse tempo aí você vai perguntar, professor, operários nesse tempo, mas já havia sim algumas fábricas, né, na França nesse período, e a gente vai ver mais na frente, né, que o período que houve grande êxodo rural, esse pessoal foi justamente trabalhar nessas fábricas, certo? Então, minha gente, era uma classe que estava sendo muito sufocada de impostos, e isso vai ser uma das causas para a Revolução Francesa. Esse senhorzinho aí que a gente vê é o rei Luís XIV, e ele representa bem como se encontrava a França nesse período antes da Revolução Francesa, né? Ele
que é o dono da célebre frase, né? O Estado sou eu. Ou seja, nessa frase aí ele estava dizendo que estava acima da Constituição, né? Acima das leis, acima de tudo, né? Que na realidade eu falei acima da Constituição, mas ainda não havia, né? Uma constituição mesmo, pois eles ainda viviam no modelo absolutista. Então, as leis, os poderes, tudo estava na mão do rei. E no caso aí, o rei Luís XIV, né, vem com essa frase: o Estado sou eu. Mostra também a soberba, né, dos reis na época. Então, a economia francesa estava em franca decadência por conta da má administração e da falta de planejamento dos recursos do Estado. Às vésperas da Revolução, a França gastava mais do que arrecadava. Para se ter uma ideia, em 1789, ano em que teve início a Revolução, os sans-culottes, artesãos ou trabalhadores de Paris, gastavam cerca de 88% do seu dinheiro apenas para a compra de pão. Quem eram os sans-culottes, pessoal? É uma expressão usada, né, para o povo pobre que não usava as calças da moda que a nobreza, né, que os ricos usavam, que eram as calças curtas, justinhas, que iam até o joelho. Então, os sans-culottes eram os sem calça, os chamados sem calça, né? Eles não usavam aquele modelo de calça que a nobreza usava. Isso denunciava, né, a classe social deles. Então, a carga tributária sobre esse povo, né, mais pobre, esse povo pobre estava horrores, né? 88% do dinheiro que eles ganhavam apenas para comprar pão. É um absurdo, né? E alguns dos fatores que levaram à Revolução: grande escassez de alimento devido à onda de frio na região. Na verdade, antes de ocorrer, né, a Revolução Francesa, a França ela passou por um período de seca, né, que trouxe muita escassez de alimento para o povo. E depois desse período de seca veio um inverno super rigoroso. Então isso trouxe, né, muita fome, muita pobreza para a França. O êxodo rural, que levou os camponeses para as fábricas, onde eram explorados e se tornavam mais miseráveis, também foi um dos motivos, né? Os camponeses eles passaram a trabalhar nessas fábricas e eles viviam à base de pão. O livro diz aí, né? Viviam à base de pão preto e em casas de péssimas condições, sem ter acesso a saneamento básico, vulneráveis a ter vários tipos de doença, né? Então, esses foram um dos fatores imediatos aí para a Revolução. Leis que pioravam ainda mais a vida da população, né? Que só fazia aumentar a carga tributária para os mais pobres e para o terceiro estado, não só para os mais pobres, mas também para o terceiro estado. A burguesia aí vai fazer a diferença, né? Quando essa burguesia se levantar para lutar pelos seus direitos. E enormes gastos da França com a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e a independência dos Estados Unidos. Então, a França ela também ajudou, né, na independência dos Estados Unidos, que foi o assunto da nossa aula anterior. Investiu, né, pesado, entrou nessa guerra e os Estados Unidos saiu vencedor, porém o saldo da guerra negativo ficou aí para a França, né? Os gastos que ela teve. Essa aí é a rainha Maria Antonieta e o rei Luís XVI. Teve o rei Luís XV, né, que governou de 1715 a 1774, e após o Luís XV, houve o Luís XVI, né, que veio em 1789. Então, esse casal aí, né,
A Maria Antonieta, ela tem uma frase também que ficou bem marcada, que alguns historiadores contam, né? Não tem no livro didático, mas alguns historiadores contam, né? Que foram falar para a rainha, né? Que o povo estava padecendo de fome, não tinham pão para comer. E a resposta da rainha foi: se não tem pão, que comam brioches, né? Então, essa frase dela aí denuncia também como ali a nobreza não estava nem aí para essa classe, né, o terceiro estado que estava sofrendo, né, com toda essa crise econômica que a França passava nesse período. Qual era a situação econômica da França? Era uma situação insustentável, né? E o rei Luís XVI convocou a nobreza e o clero para contribuírem no pagamento de impostos na altamente aristocrática Assembleia dos Notáveis em 1787. Mas qual foi, né, a reação desses notáveis? A reação dos notáveis contra o absolutismo, inspirados pelas ideias iluministas, foi de ameaçar o rei de ter o mesmo destino do monarca inglês Jaime II. Vocês lembram quando a gente estudou Revolução Inglesa? Jaime II lá foi condenado à morte, né? Pois bem, então eles ameaçaram também o Luís XVI, né? Obrigando o Luís XVI voltar atrás, certo? Quem eram esses notáveis? Esses notáveis aí era justamente a nobreza e o clero, né? E a nação então estava descontente com os rumos da economia francesa. E Luís XVI ele não conseguiu promover reformas tributárias ali, ele foi impedido pela nobreza e também pelo clero, né? Só que esses nobres, eles não perceberam, né, que aqueles privilégios que eles tinham era fruto ali daquela política absolutista. Então, eles meio que deram um tiro no pé, né? Eles não quiseram apoiar o rei Luís XVI nessa nova medida aí para tentar amenizar os ânimos ali e trouxeram muita revolta, porque mais à frente o rei ele vai precisar então convocar os Estados Gerais, né? Que é como a gente lê aí, diante da pressão, o rei se viu obrigado a convocar os Estados Gerais, órgão consultivo real que era dividido entre os 3 estados, com um voto para cada um. A decisão final, no entanto, seria sempre do monarca. Então, ele convocou os 3 estados, o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, que era representado pelo povo, a burguesia e o restante do povo. E cada estado desse ia ter a sua representação com um voto. Esse voto não ia ser individual de cada pessoa, era um voto representativo por estado. Então, cada estado tinha direito a um voto. Mas o que é que aconteceu? A nobreza e o clero, eles se recusaram a também ter que pagar impostos, porque, claro, né, estavam mal acostumados ali a tudo ter o sustento de tudo através dos impostos do terceiro estado, eles não queriam agora ter que pagar impostos também. E a Assembleia Geral acabou com 2-1, né? A nobreza e o clero votaram que não, só o terceiro estado que sim, então não mudou em nada ele ter convocado essa Assembleia aí dos Estados Gerais. Mas aí o que é que aconteceu? O terceiro estado ele viu naquele ato, né, a possibilidade de se reformar a política francesa, levando a burguesia ali ao controle político. Eles ficaram então indignados, né, com aquele resultado. Eles começaram então a correr atrás dos seus direitos a partir daí, certo? Então, o rei Luís XVI, percebendo o desenrolar dos fatos, ele decidiu colocar um fim na reunião. Os representantes do terceiro estado se rebelaram, invadindo a sala do jogo da Pela
Essa sala de jogo da Pella era tipo uma quadra de tênis, só que coberta, né? Em 15 de junho de 1789, transformando os Estados Gerais em Assembleia Nacional, jurando só se separar após a votação de uma Constituição para a França. E esse fato então ficou conhecido como o juramento da Sala da Pella. Olha aí a foto, né? A foto não, a pintura, o retrato que representa, né? O juramento da Sala da Pella. Eles ali se recusaram a sair dali enquanto a França não houvesse uma votação para que houvesse uma Constituição na França. E em 9 de julho de 1789, juntamente com muitos deputados, né, do baixo clero, os Estados Gerais proclamaram-se Assembleia Nacional Constituinte. A queda da Bastilha, minha gente, é um fato aí que vai marcar, então, a Revolução Francesa, né? Como se fosse o marco inicial para a Revolução Francesa. Então, a população de Paris, apoiando a Assembleia no dia 14 de julho de 1789, tomou a prisão da Bastilha, o que se tornou o marco da Revolução Francesa. E o lema da Revolução foi liberdade, igualdade e fraternidade, que são as cores da bandeira da França. Então, o azul, que representa a liberdade, o branco, que representa a igualdade, e o vermelho, que representa a fraternidade. Foi o lema da Revolução. E aí está a pintura, né, da queda da Bastilha, e o porquê que esse momento deles tomarem essa prisão ficou como marco da Revolução. Porque a Bastilha, pessoal, ela era tipo o símbolo do absolutismo. Essa prisão era como se fosse um símbolo, né? Que representava ali o poder absolutista. E destruindo então a Bastilha, eles estavam ali figuradamente destruindo também o poder do absolutismo, certo? Então, é por isso que teve tanta importância esse momento em que eles invadiram e derrubaram, houve a queda então da Bastilha. Seguida a queda da Bastilha, houve um outro período que foi conhecido como o período de grande medo, né? Então, lá no interior da França, os camponeses, eles perceberam, né, a fragilidade da nobreza naquele momento e eles partiram para um enfrentamento. Eles começaram a saquear, a destruir, certo? Propriedades feudais, castelos, cartórios, com muita violência, né? Eles queriam destruir ali os títulos de propriedade de terra. E esse momento, esse período, então, ficou conhecido como o período do grande medo. Mas a gente tem que ter cuidado para não confundir com um outro período que vai vir mais na frente, ainda na Revolução Francesa, que é chamado período do terror, certo? Que é quando, então, os jacobinos eles vão tomar o poder, quando a França já se torna uma república, depois que o rei Luís XVI, então, vai ser condenado à morte, certo? E quem vai tomar o poder aí é o Robespierre, que a gente só vai estudar sobre ele na próxima aula, não vai ser nessa não, certo? E aí quando Robespierre ele toma o poder, certo? Representando os jacobinos, porque vão se dividir em dois grupos, os girondinos e os jacobinos, ele começa então a perseguição, né? A todo mundo ali que não tivesse naquele movimento. E esse período, então, vai ser chamado do período do terror. Mas o período do grande medo é anterior a esse período, que se dá após a queda da Bastilha, que é quando esses camponeses eles vão começar a atacar, né? Atacar e destruir títulos ali de propriedades de terra, e vai ser chamado, então, do período do grande medo. Esse quadro aí também representa a Revolução Francesa.
Então, o nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. É de 1830 e foi pintado aí por Delacroix. Em agosto de 1789, foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e no final do ano promulgou-se uma Constituição que o rei foi obrigado a assinar. Então, essa mulher aí, minha gente, do quadro, que representa a liberdade, é a mesma mulher que também vai inspirar a Estátua da Liberdade, lá dos Estados Unidos. Então, a Estátua da Liberdade é inspirada na mulher aí desse quadro, certo? Quais foram os principais itens da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Então, liberdade e igualdade das pessoas perante a lei. Não ia ser mais uma sociedade estamental, né? Dividida por classes sociais. Dividida na realidade sempre há, né? As classes sociais, mas eu digo assim, clero, nobreza e o povo, certo? Não ia haver mais essa separação. Todos iriam ser iguais perante a lei, certo? Direito à propriedade individual, democratização de acesso aos cargos políticos, liberdade de pensamento, de opinião e religiosa, necessidade de aprovação do povo para a decretação de uma lei e o direito de resistir à tirania do governo. A nova Constituição da França ficou pronta em 1791, se baseava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e entre as mudanças a gente destaca aí a separação dos três poderes, a exemplo dos Estados Unidos. Então ficou dividido como lá o Montesquieu, vocês lembram quando a gente estudou no Iluminismo, né, que ele separou os poderes? Então foi dividido, né, em legislativo, executivo e judiciário. O executivo então ficou no poder do rei, certo? O confisco de propriedades e tesouros da igreja, a instituição de impostos e taxas para a nobreza, a instituição de uma única lei para todos os cidadãos franceses e a manutenção da monarquia como forma de governo, que seria então o governo constitucional, certo? Qual foi então a reação absolutista? Então, quando esse processo revolucionário ele se intensificou, muitos nobres eles fugiram, né, para outros países absolutistas. Levaram seus pertences, mas eles desejavam retornar à França, né, e torná-la novamente um país absolutista. Mas aí as monarquias que estavam ali vizinhas à França, preocupadas com essa agitação, elas resolveram então organizar uma invasão e restabelecer a monarquia absolutista do Luís XVI. O rei era casado com a Maria Antonieta, né, que era uma princesa austríaca. Então, eles acreditavam que haveria o apoio aí da Áustria e da Prússia. Mas o que aconteceu, minha gente? O rei Luís XVI, ele planejou, né, uma fuga com a sua família. Ele então desejava organizar um exército no exterior, em outro país, né, e retornar à França para tomar novamente o poder. Só que quando os sans-culottes eles descobriram essa traição do rei, eles ficaram revoltados e foram prender o rei, né? Mas o rei tinha fugido para Paris. Só que conseguiram então capturar o rei. Ele foi detido e foi conduzido novamente à capital da França, certo? O rei então foi julgado e condenado como um traidor, e em 1793 ele foi guilhotinado. E esse foi o fim da monarquia constitucional e se iniciou uma nova fase lá na França, a fase da República.
E é essa fase da República que a gente vai ver na próxima aula, certo? Que aí a gente vai estudar sobre os girondinos, os jacobinos e vamos entrar no período napoleônico, certo? Então, ó, chegou aí os Teletubbies, é hora de dar tchau e continua na próxima aula. A atividade que eu quero que vocês façam, certo? Eu quero que vocês respondam aí o livro didático para a gente não deixar esse livro atrasado, né? E colocando ele em dia. Respondam aí na página 53 do livro de História. O primeiro, o segundo quesito, o terceiro e o quarto quesito, certo? Deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, ok? Respondam até o quinto quesito do livro didático, página 53 e página 54. Até a próxima, pessoal. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês, dê saúde a vocês e a família de vocês, tá certo? Amém.